Muita gente repete isso como se fosse um mantra. A Europa só é rica porque roubou dos outros. A frase parece fazer sentido, afinal, muitas potências europeias controlaram vastos impérios coloniais, explorando recursos, trabalho e territórios pelo mundo. Mas será que isso explica o bem-estar social, saúde, segurança e educação que vemos na Europa hoje? A verdade é que essa narrativa simplifica demais as coisas e deixa para trás um fator decisivo: o projeto político dos Estados Unidos no pós-guerra. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo: se a Europa realmente alcançou o status de bem-estar social e deu riquezas assim para a sua população por causa do colonialismo, ou se isso afinal é só mais uma história mal contada. Antes, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e você que quer apoiar o canal Lenguamare pode se tornar membro com conteúdo exclusivo. O colonialismo europeu foi um sistema assim que gerou riquezas imensas, mas não para todos. Isso ninguém fala. O ouro, a prata, o açúcar, as especiarias e depois o petróleo, a borracha, não iam parar no bolso do trabalhador europeu. Toda essa riqueza servia a grupos restritos, como monarquias e cortes aristocráticas, companhias privadas com monopólios concedidos pelo Estado, banqueiros e comerciantes ligados ao comércio ultramarino. Naquela época não existia o estado de bem-estar social. Não havia sistema universal de saúde, aposentadoria, seguro-desemprego ou educação gratuita. O trabalhador comum, fosse ele camponês ou operário, vivia em condições miseráveis, com expectativa de vida baixa, baixíssima, e uma vida extenuante. Em países coloniais como Portugal e Espanha, a grande parte da população era analfabeta até o século XX. Ou seja, o fato de o país ter tido ou ter colônias não significa que o povo viva bem. Já aproveito e convido você que tem origem vêneta para vir estudar língua vêneta comigo, a língua dos nossos antepassados. É importante a gente recuperar a língua dos nossos antepassados, da Sereníssima República de Veneza. Também tenho cursos de italiano, latim, bergamasco e inglês. Se o colonialismo europeu tivesse sido responsável por gerar esse bem-estar europeu, países como Portugal e Espanha hoje seriam superpotências. Afinal, Portugal controlou o Brasil, Angola, Moçambique, Goa, Macau e dezenas de entrepostos comerciais estratégicos. Espanha teve vastos territórios na América, Ásia e Oceania. No entanto, ambos passaram o século XIX e início do século XX em decadência econômica e só começaram a melhorar de fato na segunda metade do século XX, já sem impérios coloniais. Isso mostra que sim, o colonialismo gerou riqueza nacional para eles. Só que essa riqueza ficou concentrada, ela não foi distribuída. E a população europeia continuou na pobreza. Portanto, a Europa que conhecemos hoje, com cidades limpas, transporte público eficiente, saúde pública boa, educação, nada dessas coisas provenientes de muita riqueza nasceu de fato do colonialismo, como aquele seu amigo lá costuma dizer. Ela nasceu mesmo do pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1945 o continente estava devastado, Alemanha em ruínas, França enfraquecida, Reino Unido invadido, Itália destruída, Países Baixos arrasados. Foi então que entrou em cena o Plano Marshall. Entre 1948 e 1952, os Estados Unidos injetaram cerca de 13 bilhões de dólares da época, mais de 150 bilhões em valores atuais, na reconstrução da Europa Ocidental. Mas não foi só o dinheiro, os Estados Unidos também promoveram a integração econômica entre os países da União Europeia, que já era o embrião da hoje União Europeia, feito pelos Estados Unidos. Além disso, garantiram proteção militar pela OTAN, incentivaram reformas que levassem a estados de bem-estar social para reduzir desigualdades e estabilizar sociedades. Mas é claro que o objetivo dos americanos não era só o bem-estar dos europeus. Isso aqui não foi apenas generosidade. A Guerra Fria estava começando e havia um risco real à influência soviética sobre intelectuais, sindicatos e partidos europeus. O socialismo tinha um forte apelo entre trabalhadores e acadêmicos da Europa. Aliás, tem até hoje. E para que os Estados Unidos conseguissem garantir que a Europa Ocidental se mantivesse afastada da influência russa, era necessário que os europeus tivessem pleno emprego, moradia, saúde e educação, ou seja, criar cidadãos mais acomodados, menos propensos a apoiar revoluções ou regimes comunistas. O bem-estar, portanto, foi em grande parte
um antídoto político. E essa estratégia americana funcionou. Enquanto o leste europeu caiu sob domínio soviético, o oeste prosperou bastante sob influência americana, é claro. Apesar disso, hoje sabe-se que o modelo de bem-estar europeu anda bastante em declínio e diversos fatores colocaram em risco essa estabilidade. Falamos aqui de crises econômicas, bastante aumento da dívida pública, envelhecimento da população local e uma pressão absurda sobre o sistema de aposentadorias. E para piorar, uma pressão interna política avassaladora por parte de partidos que crescem cada vez mais e que são céticos à União Europeia. Soma-se a isso a globalização e muitas mudanças que transformaram o mercado de trabalho, criando diversas incertezas e um novo cenário político, o qual tem tensões crescentes entre Estados Unidos, China, Rússia, algo que tem afetado profundamente alianças e financiamentos. A Europa que conhecemos hoje foi construída numa conjuntura única do pós-guerra e seu futuro depende da capacidade dos governos e sociedades de se adaptarem a esses novos desafios. Compreender as verdadeiras origens do bem-estar social europeu que existe hoje lá é fundamental, principalmente para a gente não ficar repetindo certos chavões por aí que não são muito verídicos. Aliás, se você está resgatando a sua história e deseja reconhecer sua cidadania italiana, espanhola, portuguesa, qualquer outra cidadania, então fala com a Alma Cidadania. Quando falar com eles, diz que entrou em contato através do canal Lenguamare e você vai ter um bom desconto no seu processo. Portanto, o mito de que a Europa vive bem hoje porque roubou dos outros ignora absolutamente a realidade histórica. O colonialismo gerou riqueza, mas concentrada nas mãos de poucos, sem transformar a vida da maioria da população. No entanto, o salto de qualidade de vida na Europa veio depois, com a reconstrução liderada pelos Estados Unidos e um projeto político que usou o bem-estar social como ferramenta contra a influência soviética. Mas um bem-estar social que hoje já está bem ameaçado e não promete durar mais muito. E agora eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que essa criação americana lá na Europa do bem-estar social foi algo vantajoso de fato para a Europa, ou isso no final do dia se tornou uma grande cilada porque a gente vê crises econômicas, envelhecimento da população, baixa taxa da natalidade, pouco investimento bélico que coloca eles cada vez mais nas mãos dos Estados Unidos e assim por diante. O que você acha? Será que foi realmente vantajoso eles se acomodarem tanto assim ou isso foi uma furada? Me deixa aqui nos comentários. E algo interessante, mas que parece inevitável, é o desmembramento, ao menos em primeiro lugar, administrativo da Itália em si. Temos já agora a criação de Roma como cidade-estado. Milão e Veneza também querem esse status. Será que vamos enxergar num futuro muito distante, talvez depois que a gente estiver morto também, né? O surgimento daquelas antigas repúblicas que dominavam a Península Italiana, quando não existia ainda a unificação, pode ser que isso volte sim e o futuro não nos pertence. Então, se você quiser saber mais sobre isso, eu indico que você assista esse vídeo aqui e veja o que está acontecendo lá.